Eucaristia, o pão da vida. Já nas lojas em DVD. A importância é máxima para toda a igreja. Você sabe, tanto pela Escritura quanto pela história e tradição, nós sabemos que a Eucaristia sempre foi a expressão melhor e máxima da igreja e o conforto para ela e o sustento dela ao longo da história. Por exemplo, você abre a Bíblia, o Novo Testamento, e vê a Epístola de São Paulo aos Coríntios. É a primeira vez que alguém fala da Eucaristia. E ele fala no capítulo 11, ele fala da Eucaristia contando como ela foi instituída. Isso é importante. Depois você pode ler os 3 evangelhos, São Mateus, São Marcos e São Lucas. Eles contam como Jesus instituiu a Eucaristia. Mas São João faz mais. O Evangelho de São João, no capítulo 6, ele diz que a Eucaristia é o pão do céu, é o sustento da igreja, é a força que nós temos para chegar a uma vida que não acaba, a uma vida eterna, de Jesus ressuscitado. É porque a Eucaristia revive, como diz a Escritura, revive a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. São as 3 coisas mais importantes de nossa fé. Não, a paixão, portanto, o perdão dos pecados. Depois, a ressurreição, uma vida que não acaba com essa vida daqui, mas que continua na eternidade. A ressurreição de cada um pela Eucaristia. E assim nós vamos levando. Mas a tradição também, a história, também conta isso. Eu traduzi, por exemplo, as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foram escritas no fim do 1º século. E encontrei 12 vezes, uma dúzia de vezes exatamente, a alusão à Eucaristia. É muito importante. E depois, você olha para a Didaqué, que era uma espécie de catecismo, ou de um manual de pastoral, não é? E a Didaqué conta a Eucaristia 2 vezes como é que os fiéis realizavam a Eucaristia. Você vai para o 2º século, você encontra, por exemplo, São Justino, nos anos 130 a 150, você encontra São Justino contando como é a missa, as leituras e tudo, e depois a comunhão, e como eles levam a comunhão para casa para que possam consumir. E Tertuliano diz, por exemplo, se uma mulher casa com um pagão, como é que ela vai guardar a Eucaristia em casa para poder tomar essa comida antes de qualquer outra? Então, ela tem que guardar num lugar mais ou menos secreto. E ela faz isso. Então, a gente vê pela história, até São Francisco de Assis, até o tempo de hoje, até o Congresso de Florianópolis, a gente sente que a Eucaristia é realmente a reanimação ou a animação de toda a igreja.